Boa noite. Sejam todos bem-vindos para o nosso estudo das obras de Manuel Filomeno de Miranda, psicografadas por Divaldo Franco. Nós estamos estudando a série sobre obsessão e vamos comentar sobre o sexto livro, que se intitula Loucura e Obsessão. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho e nos reunimos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Inicialmente, queremos agradecer a participação de todos que estão aqui conosco, ao vivo, e também aqueles que vão assistir depois pelo canal do YouTube Leitura de Livros Espíritas, onde nós publicamos a gravação toda terça-feira, logo após o estudo ao vivo, por volta de 21h30. Pedimos que se inscrevam no canal, ativem o sininho e, se gostarem, curtam os vídeos para que o estudo possa ser divulgado para outros que se interessem pelo assunto. Peço agora que todos desliguem seus microfones para que nós possamos fazer a nossa oração inicial para dar início à nossa tarefa de hoje. Vamos elevar nossos pensamentos na direção do nosso Pai Celeste, nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, para pedir que a paz e o amor de Jesus estejam conosco. Senhor, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Reunimos aqui para mais um estudo e pedimos seu auxílio. Que o Senhor nos conduza na realização dessa tarefa e que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros. Que os ensinamentos do livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim a nossa compreensão e a nossa caminhada. Pedimos, enfim, sua proteção para a realização dos nossos estudos. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje vamos começar capítulo 8, parte 1, né? E uma nova história. Hoje nós vamos conhecer a história daquela entidade que está tomando conta aí, né? Que fica conduzindo os trabalhos nessa casa que eles chamam de matrizes africanas. Então, o começo, quer dizer, na verdade eu vou ler, gente, o capítulo todo, porque foi feito assim lá, eu vou ler tudo e depois, na próxima semana, a gente vai comentar alguns pedaços desse texto também. Então, estudo 13, capítulo 8, A Grandeza da Renúncia, parte 1. Miranda começa, né? Quando apuramos o senso de observação e aprendemos a discernir, encontramos em toda parte lições vivas para serem incorporadas à nossa reflexão, tornando-se-nos patrimônio iluminativo de alta magnitude. Assim, os convites da vida são para a união, a solidariedade, a compreensão, enquanto os caprichos do egoísmo impelem a divisão, ao partidarismo, a sujeição aos rótulos e formalismos de linguagem, distantes, às vezes, da ação que se empreende. Nesse momento, até comentaram que aqui, com nossos estudos aqui, com os livros do Miranda, nós estamos sempre recebendo essas lições vivas, porque seriam lições da vida, quando a gente fala sobre a vida desses personagens, e que a gente tem que incorporar a nossa reflexão. Então, sempre trazendo esses convites para que a gente pense, né, em união, solidariedade e compreensão. O amor é de essência universal, penetrando em tudo e a todos, vitalizando em face da sua procedência divina. Aí o Miranda vai comentar em relação aos casos que aconteceram já, né? Naquele desfilar de sofrimentos diferentes, havia a mesma tônica centrada numa gênese única. A ação malfazeja do passado produzindo os atuais efeitos afligentes. Ou seja, causa e efeito, semeadura e colheita. Então, tudo a gente já sabe que é o que está no passado. Não precisa ser o passado de outra existência, pode ser um passado recente, mas é uma ação malfazeja que vai produzir efeitos afligentes. O culto à personalidade, a sobreestima, a soberba, a ambição desmedida, filhos diretos do egocentrismo, são cânceres da alma, que o sofrimento faz drenar até o desaparecimento total, abrindo espaço para que se instalem os sentimentos da fraternidade, do auxílio recíproco, do perdão indiscriminado, decorrente do amor que os vivifica. A fraternidade é o objetivo da nossa existência, a fraternidade universal. O amor é de essência universal. A fraternidade, ao contrário, tudo que leva à divisão, partidarismo, a pessoa tem aqueles que a gente chama de castas, de seitas, tudo isso, né? Esse fanatismo em relação a qualquer assunto que leve à divisão, não está levando à fraternidade. Nosso objetivo é aprender, né, com Jesus,
que nós temos que trabalhar o amor para que possamos chegar todos na fraternidade universal, sendo a pessoa, a outra pessoa, seja quem for, né? Nesse momento, a gente pensar em todos, inclusive aqueles irmãos que a gente tem que fazer até oração por eles, que estão completamente desequilibrados e a gente não pode ficar nesse sentido de é, negativismo, né? Bom, quantas vezes, aí o Miranda conta agora, quantas vezes visitamos grupos e sociedades pomposos, nos quais se exibem os campeões do verbo orientador e da conduta vazia de ações que lhes subsidiem as palavras. Acompanhamos muitos homens de cérebro incendiado pelo ideal nobre e mãos desocupadas, apontando erros e necessidades. Muitas mentes iluminadas pelo conhecimento e sentimentos frios, na escuridão da impiedade e do desprezo aos menos dotados ou mais ignorantes. Muitos orientadores estribando-se em técnicas revolucionárias, sem a verdadeira compreensão das necessidades alheias, dos limites dos demais. Naquele recinto, que é lá onde eles estão, nesse centro, né? Onde havia escassez de conhecimentos, abundava a ação da bondade. Não que o conhecimento seja fator de inércia ou soberba, de mesquinhez ou ostentação. Ele é claridade, que deve derrubar a ignorância, começando em quem o conduz. A cultura tem a finalidade de dilatar o campo de compreensão do homem, concedendo-lhe uma visão mais clara da vida. São diferentes o homem culto do sábio, pela simples razão de que o primeiro armazena conhecimentos e o outro vive-os de forma edificante, promovendo aqueles que o cercam. Asas da evolução, o conhecimento e o amor constituem a força da sabedoria que liberta a criatura. E aí, lembrando Emmanuel no livro Pensamento e Vida, duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma se chama amor e a outra sabedoria. E a sabedoria aqui também, tá, no caso, seria o conhecimento, né? Bom, terminados os labores na face material da casa, e após entregar o médium, que recobrara a normalidade, à genitora e aos amigos espirituais que o acompanhariam ao lar, a sábia mentora veio ter conosco. Depois de saudar-nos, utilizando-se de linguagem diferente daquela em que se expressara pela psicofonia, foi-nos apresentado pelo Dr. Bezerra. Então, lembrando que ela na psicofonia, utilizando o médium, ela falava com aqueles que até o Miranda ficava até toda hora impressionado, que ela usava aquelas expressões bem simples do pessoal de matriz africana, né? Então, aí, do jeito que se expressa nos centros de Umbanda, geralmente, né? E agora não, ela veio conversando numa linguagem diferente, ou seja, uma linguagem mais comum, assim, às pessoas. E o Bezerra vai falar, vai apresentar o Miranda para ela. Ele está falando da Emerenciana para o Miranda. Essa é a nossa irmã Emerenciana, cujo trabalho de caridade acompanhamos com interesse no curso das horas passadas. O irmão Miranda vem a esta casa, a convite nosso, acompanhando o caso Carlos, cuja mãezinha foi bondosamente atendida pela cara irmã. Estudioso dos fenômenos mediúnicos e das alienações por obsessão, ele está reunindo valiosos apontamentos nesta noite, que lhe serão de grande utilidade futura. Aqui, olhando esse texto assim, né, e eu me lembro que comentaram para mim, você vê que ele falou que nesta noite e nas últimas horas, ou seja, isso tudo que a gente leu até agora, isso tudo estava acontecendo em um dia só. Porque ele não foi apresentado a Meniciano ainda, então até agora, esses casos todos que apareceram, né, já estamos no capítulo 8, foram todos aconteceram no mesmo dia. Aí ali, o Bezerra fala para ela, quando as circunstâncias o permitirem, pediríamos à nobre amiga que lhe elucidasse, sinteticamente, a razão por que opera neste recinto, apresentando-se com as características dos ancestrais africanos. Que era a maior dúvida do Miranda estava sendo essa, né? Por que que ela estava daquele jeito se ela não era assim? Por que que ela usava essa forma, né? Como tem os preto velho, nesse momento ela usava essa forma de ancestral africanos. Aí a Menciana chamou gentil senhora, que agora, e o Miranda pensando, que agora me parecia ver desencarnado na faixa dos 50 anos, e a gente sabe que isso também não é muito assim, é, a gente não sabe corretamente, né? Porque na verdade o espírito pode modificar, né? Plasmar um rosto, tudo aí, mas agora ela deixou essa idade aí com na faixa de 50 anos que o Miranda está vendo. Então,
Com muita boa vontade, ela concordou em fazê-lo naquele mesmo instante. Então, logo apresentasse algumas orientações aos demais vigilantes e plantonistas, os espíritos que estavam trabalhando lá, que ali permaneciam atendendo os espíritos recolhidos para socorros especiais. Sem qualquer dramatização, dando naturalidade à entonação da voz, e explicou-nos. E aí a Melissana vai começar a contar como é que foi a história dela, né? Iniciemos no século XVII na Europa, especialmente na gloriosa Dinamarca luterana, governada por Cristiano IV, no auge da Guerra dos 30 Anos. E aí eu vou ver que guerra era essa, a Guerra dos 30 Anos, de 618 a 648. Foi uma série de conflitos na Europa Central, iniciada por disputas religiosas entre católicos e protestantes, nós já vimos vários aqui, né, nos outros capítulos de outros livros, dentro do Sacro Império Romano Germânico, mas que essa guerra evoluiu para uma luta política e territorial, envolvendo a maioria das grandes potências. Iniciada por uma revolta boêmia, né? Lembro que a gente também já vimos que tinha muito na cidade boêmia, e briga, né, de católico e protestante. Essa revolta começou lá contra a imposição do catolicismo, então, os protestantes não queriam aceitar, pelo imperador Fernando II. A guerra se expandiu com a intervenção de outras nações, como a França, Suécia, a Holanda e a Espanha. E o conflito terminou com o Tratado do Westfália, em 1648, que trouxe paz, mas com um custo humano devastador. E alterou o mapa político da época, da Europa. E a gente sabe muito bem que foi um custo humano terrível, porque até hoje os espíritos estão aí com ódio, a gente conta nesses livros, né, nas reuniões mediúnicas, falando da época que foi a guerra de um com o outro. Então, agora, continuando o texto que Miranda estava falando, a Dinamarca luterana, governada por Cristiano IV, interveio em apoio aos protestantes e foi vencida pelo exército de Fernando II, que era católico. As lutas foram sangrentas e impiedosas, ceifando as vidas de quantos, aparentemente, mantinham as crenças ancestrais a Odin nas zonas rurais, empestadas pela ignorância, conforme então acreditávamos, ou desforçando-se injustificado rancor nos adversários que tombavam sobre as nossas forças guerreiras. Então, ela está contando que os protestantes eram cruéis na hora e tombavam os adversários todos, né, matavam todos, e essas tropas eram temidas pela impiedade. Espalhavam um horror, havendo antes subjugado os povos vizinhos, que o tempo e novas lutas se encarregariam de libertar, ao preço cruel, dos lares enlutados, das crianças órfãos, da viuvez e da miséria que se alastrava. Então, as guerras só tiveram esse resultado, né? E aí a Melisenda vai contar que ela ficou viúva de guerra, cujo esposo fora morto em batalha em glória, e ficou usufruindo das extravagâncias da nobreza. E aí ela estimulou o filho único, de 20 anos, a vingar o pai e a defender a pátria ameaçada. Meu Valdemar, né, o filho, né, orgulhoso da raça e dos nossos ancestrais, partiu para o campo de confrontos e, sem experiência, tombou o prisioneiro, sendo vilmente assassinado. E aí, aqui, só para a gente situar também o tempo que ele estaria nessa guerra, nessa batalha aí, em 22 de maio de 1629, foi assinado um acordo que a Emerícia vai falar aqui embaixo, que é o Tratado de Lübeck, acho que é assim que fala, esse tratado encerrou a intervenção militar da Dinamarca na Guerra dos 30 Anos. Então eles estavam na Dinamarca, então eles ficaram nessa fase dinamarquesa, 1625. Então, na realidade, Valdemar morreu nessa época aí, né? E aí a Melissandre continua falando. Com o Tratado de Paz firmado em Lübeck, ficaram os ódios em sangrentas feridas abertas. As arruaças e carnificinas religiosas dementavam as pessoas, vítimas das tramas políticas acobertadas por manifestações de fé irracional, nos quais também me vi envolvida, infelizmente, cometendo arbitrariedades indignas da minha condição de mulher e de representante das altas posições desfrutadas. Então aqui ela já mostrou bem que ela errou bastante, além de mandar instigar o filho aí para a guerra para poder vingar a morte do pai né, e ficar ali com orgulho de pátria, ela também cometeu arbitrariedade. Isso aqui lembra até a época da Inquisição, né? Porque era fé irracional, aqueles fanatismo, tinha que matar o outro. Então, essas arruaças e carnificinas que resultam em muitos ódios
e aí seculares, né? Aí ela continua dizendo: a saudade do esposo e a terrível dor moral pela perda do filho único levaram-me, com o tempo, a mergulhar no desconforto da apatia, igualmente pelo efeito de ver a pátria e os concidadãos humilhados, porque a Dinamarca foi, perdeu, né? Perdeu a guerra e estava ali, como ela viu, né? Os concidadãos humilhados. A morte generosa tomou-me do corpo ao quebrado e fui amparada pelo esposo digno, que já tomara conhecimento da realidade espiritual. Então, como quando ele morreu, ele já tinha, né, outros pensamentos, de outra maneira, já tinha a condição de amparar a esposa. E aí ela ficou junto com ele e fala que juntos buscamos o filho, que então enlouquecera de dor e de revolta, com outras vítimas da insensatez guerreira. Então se juntou ao povo, lá, os desencarnados da guerra, né? E ali com raiva, com dor e revolta, e acabou ficando enlouquecendo de dor. Então as referências aqui nesse caso foram Livro dos Espíritos, na pergunta 671, que Kardec indaga: que devemos pensar das chamadas guerras santas? E a resposta dos espíritos é: são impelidos pelos maus espíritos e, fazendo a guerra aos seus semelhantes, contravém, perdão, contravém a vontade de Deus, que manda ame cada um o seu irmão como a si mesmo. E aí, lembrando que essa amar ao próximo como a si mesmo, não foi Jesus que o trouxe, e não foi o primeiro a falar disso. Isso já está no Antigo Testamento, em Levítico 19:18, quando a Bíblia afirma: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, a gente sabe que Jesus trouxe essa frase para poder vivenciar, né? Para que a gente pudesse colocar isso que ele já sabia, né? O povo judeu e tudo mais, não adiantou, né? Que ninguém amava o próximo como assim mesmo, porque né, naquela época eles odiavam as pessoas, tinham muitos ódios entre eles. Então, é esse mandamento de amar ao próximo, no Antigo Testamento, é um chamado à justiça, misericórdia e compaixão. Esse amor não é apenas sentimental, mas se expressa em ações práticas, que incluem o tratamento justo de todos, até mesmo dos estrangeiros que vivem na terra, e reflete o caráter de Deus. Aí, continuando a resposta da pergunta 671, quando ele pergunta para que as guerras, né, santas, e aí os espíritos continuam. Todas as religiões, ou antes, todos os povos adoram o mesmo Deus, qualquer que seja o nome que lhe deem. Por que então há de fazer guerra a outro, sob o fundamento de ser a religião deste diferente da sua, ou por não ter ainda atingido o grau de progresso da dos povos cultos? Se são desculpáveis os povos de não crerem na palavra daquele que o Espírito de Deus animava, no caso Jesus, né? E que Deus enviou, sobretudo os que não ouviram e não lhe testemunharam os atos, como pretenderes que creiam nessa palavra de paz quando lhes ides levá-la de espada em punho? Eles têm que ser esclarecidos e devemos esforçar-nos por fazê-los conhecer a doutrina do Salvador, mediante a persuasão e com brandura, nunca a ferro e fogo. Na 742, Kardec pergunta: que é o que impele o homem à guerra? E a resposta é predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem um direito, do mais forte. Por isso é que para tais povos, o de guerra é o estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade quando a sente necessária. Na 743, algum dia a terra desaparecerá da face da terra? E a resposta é sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Seria nosso. Nós estamos esperando aí, né? Que a partir da regeneração a gente consiga chegar nessa fase. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Na 749, tem um homem culpa dos assassínios que pratica durante a guerra? E a resposta é não, quando constrangido pela força, mas é culpado das crueldades que cometa.
sendo-lhe também levado em conta o sentimento de humanidade com que procedo. Então vamos voltar aqui para o texto. Emerência deu uma paradinha, esse calor, começou a recordar, reunindo as recordações dolorosas e prosseguiu. Foram gastos vários decênios para trazer à paz o querido Valdemar. Informados da necessidade, aí ela e o marido, né? Informados da necessidade da reencarnação e dos perigos de renascer na antiga pátria, em razão das contínuas guerras de anexação, separação de povos e províncias, foi-nos acenada a oportunidade de recomeçar em terras da África sofrida, onde a escravidão nos serviria de educandário moral, liberando-os dos vãos orgulhos de raça, tradição, cultura e poder. Concordamos com a oferenda, tomados por esperanças de futura felicidade. Que é uma existência corporal e quanto dura no relógio do tempo sem fim? Depois nós vamos fazer uns comentários sobre isso. Desse modo, mergulhamos no último quartel daquele século, entre 1675 e 1700, né? Eles reencarnam novamente nas sombras do corpo, primeiro o esposo, depois ela, a fim de se preparar para receber o filho e guiá-lo com a lição de obediência sob a luz do amor, montanha redentora acima. Fomos conduzidos ao reino de Yorubá, cuja cultura socioantropológica era mais adiantada que a de outros povos daquelas costas africanas. Estava, porém, escrito no livro dos nossos destinos que a aprendizagem seria longa, difícil e mais dolorosa do que pensávamos. Ainda jovens, fomos apanhados por caçadores de negros que venceram nossa nação, surpreendida e sem defesa. Fomos enviados num navio negreiro para o Brasil e vendidos nas terras bonançosas da Bahia, onde aportamos a fim de iniciar a era da nossa restauração espiritual. Aí ela agora vai mostrar o sentimento dela nessa época, né? Haverá palavras que definam o que se sofre sob as tenazes da escravidão, desde a brusca separação da terra amada, das pessoas queridas, à viagem sem retorno, sem pão, sem água, sem ar, sem espaço, no sódio do navio, onde as pestes e a morte consumiam vidas que aparentemente valiam menos que de animais detestáveis. E aí trago aqui para a gente imaginar o que seria isso numa ilustração do navio, né? Aqui tem mulher com criança, aqui tem gente doente caindo, os outros amparando, e eles que estão entulhados aqui, amontoados um em cima do outro. Isso aqui é um dos quadros que eu achei na internet que retrata o que era bem que ela está falando aí. Aí ela continua: quantos corpos ali se decompunham e quantas vidas misturadas a todas as abjeções, excrementos e roedores esfaimados que as enlouqueciam e hebetavam. Somente o destino, que estava reservado aos que sobrevivessem, às vezes pior do que a morte ele mesmo, responde pelas criaturas como nós e milhares de outras que não perecemos. Então, aqui no caso, esse comentário aqui em relação ao que eu falou ali em cima, né? Que a escravidão ia servir, tu vê que foi uma escolha deles, né? Deram essa oportunidade e eles aceitaram, de educandário moral. E como eles, né, a gente sabe que muitos dos escravos estavam nessa mesma, vamos dizer, nessa prova, né? Do mesmo jeito, que era para se liberarem dos vãos orgulhos de raça, tradição, cultura e poder. Eram europeus, né? Aí, o que que é uma existência corporal? E quanto dura no relógio do tempo sem fim? O que que é? 80, 100 anos? E aí eles aceitaram, vão olhar para pensar, né? Vamos embora, vamos tentar pelo nosso filho. E no livro A Gênesis, aí trouxeram os comentários falando isso. Sobre esse caso da pessoa ter aquela preconceito de raça, tradição, cultura, poder. Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raças e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhum há que tenha primazia em lógica ao fato material da reencarnação. Se, pois, a reencarnação funda numa lei da natureza, o princípio da fraternidade universal também funda na mesma lei, o da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade. Então, isso aqui tá, Kardec comenta lá na Gênesis. Também na Revista Espírita, vai comentar aqui
que de outubro de 1861. O Espiritismo, restituindo ao espírito seu verdadeiro papel na criação, constatando a superioridade da inteligência sobre a matéria, apaga naturalmente todas as distinções estabelecidas entre os homens, segundo as vantagens corpóreas e mundanas, sobre as quais só o orgulho fundou as castas e os estúpidos preconceitos de cor. Então, quando a pessoa terminar do orgulho, né, parar de a gente acabar com esse orgulho, egoísmo, a gente vai ver que nada disso interessa, que então nós somos pretos, né, ou brancos, e estamos aqui nessa existência, mas que podemos ter sido qualquer cor antigamente e passado por alguns preconceitos. Então não tem que existir preconceito de nada, né? Nem de que achar que. Lógico que a gente tem que se achar melhor que ninguém, então porque somos todos irmãos, e o objetivo é chegar à fraternidade universal. Tem também um artigo do Consolador, interessante, está aí a página, de Marcos Vinícius de Azevedo Braga. E aí vai falar: o racismo, o preconceito e as guerras por razões étnicas são, ou no caso também religiosas, né, são construções sociais de processos históricos longos e dolorosos. Nosso país vivenciou séculos de escravidão, em um processo de libertação dos escravos que não foi acompanhado de uma integração dessa massa de indivíduos à sociedade, relegando a eles a pobreza e a discriminação pelas suas práticas culturais, tendo sido perseguidos pela polícia, a capoeira, as religiões de matriz africana, assim como foi o espiritismo, perseguido pelo governo no início do século XX. Assim sendo, é impossível negar essa realidade. A cor da pele representou e representa forma de dominação e de superioridade entre pessoas, em um processo construído, assim como foram as construções religiosas que movimentaram e movimentam guerras. E essa discriminação anda por aí, em nossos corações e falas. E agora eu vou parar de falar e nós vamos fazer os comentários. Comentem. Esse período, né, da escravidão é terrível, né? Teve essa parte que você mostra aí, essa pintura que você apresentou, ela até é muito bonita em vista do que de fato aconteceu, né? Que é retratado até de uma forma não muito real, mas a gente pode, através de determinadas imagens, ter uma dimensão assim do que aconteceu, né? Os porões dos navios negreiros, a violência, foram 2 séculos em que o ser humano foi tratado como nada, como um objeto, né? Pelo fato de ser da raça, assim, uma barbárie que perdurou por muito tempo, né, quando os negros foram comercializados, né, na África e trazidos pelos europeus para diversos lugares, para diversos outros continentes, como objetos, na mais absoluta violência, da forma mais absurda, e, e a lotação dos porões dos navios é absurda. As pessoas não podiam nem deitar, né? Tamanha quantidade de pessoas, né, que ficavam nesses navios, né, transportados de continente a continente, né, meses de viagem. E aí por isso ela descreve essas questões dos excrementos, porque não havia nenhum tipo de higiene. Essas, essas criaturas que levavam essas pessoas também não tinham a menor preocupação com isso e também não se importavam se se alguns deles, e muitos morreram na viagem, né, nas viagens, e eles não se importavam com essas perdas, eles estavam, entre aspas, né, perdendo, não é entre aspas não, eles estavam perdendo dinheiro com esse comércio, quando eles perdiam essas pessoas. Enfim, olha,
foi uma parte muito triste da nossa história que não foi devidamente contada, né, pelos livros de história, retratada da forma como ela de fato aconteceu. Nós sabemos que o Brasil foi o último país que aboliu a escravidão, depois de muita pressão política, porque depois foi entre o século XV e o século XVI, né, que aconteceu esse tráfico humano, né, dos escravos. O Brasil foi muito beneficiado não só o Brasil, né, a Europa também muito, vários outros países também muito beneficiados com a mão de obra escrava. Mas passados esses 2 séculos houve um desgaste, demorou muito, né? Demorou muito para esse desgaste acontecer e chegar ao ponto de não ser mais aceito. Então, o ser humano, os degraus, né, da evolução são pequenos, né? Porque só de barbárie contra outro ser humano foram 2 séculos. Eu não consigo. Eu fico muito triste quando eu estudo esse tema, né? Porque é uma coisa muito terrível, né? Então foi muito retratado por ela assim de uma forma. Ela vai com certeza contar outras coisas e os motivos pelos quais ela foi levada, né, a essa reencarnação desta forma, mas de qualquer forma a gente tem que refletir sobre tudo isso que aconteceu, né? E o racismo que nós temos hoje, que é esse racismo que está entranhado na gente, que é uma coisa terrível, que a gente precisa evoluir, melhorar, ele faz parte também desse apagamento da história, porque se a gente tiver essa. Agora está melhor, né? Agora as escolas estão falando abertamente, contando a real história, né? Mas há umas décadas atrás isso não acontecia, né? Então, quando eu estudei no primário, eu tive bons professores que falavam sobre isso, mas isso não era oficial. As pessoas não contavam essas histórias assim, né? Mas eu acho que é isso aí, faz parte da nossa evolução. Nós temos que evoluir. Isso precisa ser resolvido entre nós. Isso precisa muito ser resolvido. As pessoas falarem mimimi. Eu tô falando coisas polêmicas, eu sei. Mas eu acho isso muito revoltante, sabe? Você falar da dor do outro como né, um desprezo, né? Mas, enfim, eu já vi que vai vir muita coisa dolorosa nesses capítulos que vão vir por aí, né? Já vai Vamos vir muita esperar. história dolorosa, com certeza. Vamos ver. Agora é Sandra Pereira. Pode falar, Sandra. O período que nós vivemos, né, desse infeliz comportamento, ele foi novidade do lado de cá, né? Mas, infelizmente, a escravidão foi presente no nosso planeta desde, desde o início, né? Porque ele reflete, né, a pouca evolução, né, o pouco amor, a pouca, né, evolução do sentimento. E, então, né, isso é muito mais sério ainda, né, na minha maneira de ver essa parte que ficou, né, presente na nossa memória é porque nós vivemos isso, né? Então, assim, isso é bastante recente no sentido de que o preconceito, principalmente no Brasil, continua, né? Nós não conseguimos respeitar as pessoas como pessoas. Nós ficamos ainda presos, né, aos aspectos físicos, aos aspectos, né, pela condição social das pessoas. Então, assim, nós temos preconceitos de várias ordens que mostram o quanto a gente precisa evoluir, né? Então, essa é uma questão, né? Que a gente precisa pensar muito. E o que eu gostaria de destacar na realidade é, né, como é que o nosso planejamento reencarnatório, né,
que a gente pode até levar né, numa certa direção, pensando que vai conseguir realizar, mas se a gente olhar a nossa história pregressa, são os nossos mentores, são os nossos espíritos, né, protetores que sabem do nosso passado e das dificuldades que a gente precisa vencer para conseguir essa transformação moral. Então, imagina, esse espírito estava vivendo, né, numa sociedade, ela tinha uma certa condição social, ela tinha uma certa cultura, mas, né, a pouca evolução moral a colocou nessa atitude infeliz de, né, influenciar o filho para participar da guerra. E a partir disso, né, quantos dissabores, quanto sofrimento, né, ela trouxe não só para o próprio filho, mas para si mesma. E o caminho da redenção, né? Atravessar tudo isso, mudar tudo isso, e estamos lidando com espíritos livres, né? Assim, com livre-arbítrio. Então, ela colocou o filho numa situação e o filho daí decaiu, decaiu e decaiu. Então, para conseguir resgatar esse amor, ela teve que passar por muitas outras dificuldades, né? Daí a gente começa a pensar na nossa responsabilidade, né? Com o conhecimento que a gente já tem, o quanto a gente precisa estar atento ao que a gente está fazendo disso, ao que a gente tá não só fazendo para nós, mas para aqueles que a gente ama, né? A gente precisa pensar muito, porque muitas vezes o resgate, conseguir de volta, estar com esses seres amados próximos da gente, vai nos custar demais, né? Então, vamos, né, nós que já temos algum conhecimento ou uma responsabilidade maior, vamos repensar as nossas atitudes e, né, decidir devagarinho, né, olhando para frente, com bastante calma, para ver se é isso mesmo que a gente precisa fazer ou se são outras atitudes. Tu mesmo. A Rose tinha ligado o áudio aí. Quer falar, Rose? Você ligou o áudio para comentar alguma coisa? Eu vi que ela tinha ligado o microfone. A Então Tati vai. quer falar de novo. Não, mas Deixa, é que a Rose tinha deixa eu pedido falar para. rapidinho, que Fala. só para corrigir um tropeço da língua portuguesa, eu falei degraus, é degraus, tá, gente? Degraus não existe, Ah, ok? Foi mal, foi mal. empolgou no dia. Você Me empolgou. empolguei, aí Vai, acabei Rose, falando fala errado. aí. Eu fiquei sem palavras, meninas, ouvindo relatos de vocês. E é desse jeito, né? Mas eu fiquei muito surpresa também, porque eu confesso que eu não tinha o conhecimento, né, de que cada situação vivenciada, não só por essa personagem, mas por tantos outros escravos, tinham a ver com as escolhas, né, ou oportunidade de educandário, como ele bem colocou aí nessa página, porque nós achávamos que, não sei se é ignorância, né, que realmente aquele povo sacrificado que passou por toda aquela tormenta, que eles, não vou dizer assim a palavra inocente, né, que eles foram, vamos colocar, injustiçados, quando na realidade é muito mais complexo, né? É muito mais difícil de entender que cada um que ali vivenciou essa fase triste, complexa de sofrimento, foram 2 séculos, né? O grau de comprometimento, e acredito eu que também houvesse espíritos ali que estavam naquela situação realmente por uma experiência ou até mesmo por um resgate, e deve ter saído, acredito eu, muito melhor, porque nós conhecemos personalidades negras que passaram pela escravidão, né, como Zumbi do Palmares, que foram destaque de resistência, né, de orgulho para essa raça linda, que é a raça negra, que fez com que o olhar para o negro mudasse, né? Como éramos vistos como seres sem alma, seres animalizados. Então, a resistência foi possível
né, daquelas pessoas verem que não era nada daquilo, que eram pessoas, que eram seres humanos, que tinham direito à liberdade, e todo esse processo que o Brasil e alguns países também vivenciaram. Mas eu fiquei muito assim, surpresa, né, porque foram muitas nações escravizadas, não foi só o Brasil. Então, esses espíritos tinham ali uma oportunidade de vivência através da dor, né? Mas que no fundo era para eles um reajuste, uma forma de se educar, que a gente não sabe quem eles foram, né? Então, eu fiquei muito, muito surpresa. Falei, caramba, nada é por acaso, que a gente imagina assim, ah, aquelas pobres almas sofridas, né? Foram injustiçadas. Não, eles estavam passando uma prova mega difícil, né? Quem é negro no país sabe, eu sou negra com muito orgulho. Eu não boto a minha fotozinha aí, não, mas eu fico imaginando os meus antepassados, como sofreram, os meus tataravós, meus avós, deve ter sido muito difícil para eles. Está sendo difícil hoje, você imagina naquela época, em que os direitos deles eram praticamente zerados, né? Então, eu fiquei muito sem palavras. E aí, depois que a Carla deu essa declaração, que era isso mesmo, eu cheguei na época que eu fiz faculdade, cheguei a pesquisar, e eu fiquei muito decepcionada quando eu entrei na biblioteca para fazer um trabalho e não tinha as informações que eu recebia na sala de aula. Eu falei, mas espera aí, isso tudo aqui, essa gama de informação de como fomos tratados, isso não é mostrado. Era como se eles tampassem, né, maquiassem a história do negro. Eu falei, eu saí daquele dia da pesquisa, mas muito pé da vida. Porque eu falei, caramba, é muita coisa que eles escondem, é muita coisa que eles maqueiam para imaginar que foi uma delícia, né? Como o Holocausto, tem gente que dizendo que não existe Holocausto. Essa é uma coisa muito triste. Mas muito obrigado por vocês me ouvirem, porque eu fiquei sem palavras quando eu comecei a ouvir vocês, né, e assistir esses capítulos. Foi assim emocionante. Fiquei me colocando no lugar de cada um daqueles espíritos que passaram a prova, que não foi nada, nada fácil. Vocês imaginam, se viver uma prova em liberdade já é difícil, né? Você imagina no cativeiro. Não deve ter sido nada, nada. Mas aí veio na minha cabeça assim aqueles grandes espíritos, né? Os grandes vultos negros que fizeram as grandes revoluções e que vieram para modificar esse olhar. Eles foram muito importantes e provavelmente orientados pela espiritualidade para continuar dando voz e força àqueles que já estavam ali sucumbindo, né? Desistindo. Eles foram muito importantes nessa luta da caminhada do negro. E uma grande homenagem, né? Porque dia 20 passou aí É, e a gente comemorou a consciência negra. é Eu mesmo. acho que nada foi por um acaso nesse estudo. Então, é porque só antes da Sandra falar, só para reforçar o que você falou, né? Que você vê que a gente sabe que ela falou um educandário. Então, tudo, e aí aquela frase que eu gosto de lembrar sempre é. Existe injustiça, mas não existem injustiçados. Então não existe injustiçado, por quê? Porque sempre aquela pessoa está passando ou por uma prova, ou por uma expiação, no caso da escravidão, podia ser uma expiação, porque o caso do menino que vem agora, que a gente vai, que eu vou continuar a leitura daqui a pouco, ele vai passar por uma expiação e ainda dentro da escravidão. E uma missão, como até a Rose falou aqui, de vários casos, existiram vários que vão para passar por isso tudo para mostrar que eles estão passando aquilo com resignação, né? Ali estando ali na submissão, mas estão aprendendo, mostram que suporta aquilo tudo. Então também tem isso. A gente vê também naquele livro do Céu e Inferno, que tem o capítulo que nós fizemos do estudo de expiações terrestres, que tinham vários casos de deficiência mental, porque um era para espiar, para reparar seus erros, porque ele tinha agido mal, ou ele agiu mal contra a pessoa, e aí ou era uma prova para poder, de outra existência, agora estava passando pela prova de ter feito muita maldade, agora ele estava ali como mendigo, ou então uma missão, tinha um menino que vivia sentindo dor e tudo para mostrar para os outros que ele suportava dor, porque ele tinha fé,
de certeza que estavam parados por Deus. Então, assim, lembrar sempre disso. E aí a Rose deixa, né, fala assim, fica uma coisa, foi uma surpresa. Mas sempre que a gente pensar que, olha, não existe qualquer pessoa que está injustiçada. Mas fulano, está acontecendo isso lá no lugar tal e na guerra tal. A pessoa que está passando por aquela situação, ela vai ter que aprender aquilo. Alguma coisa está ali para ela aprender. Ela não está ali por inocente, como você falou. Não existe o inocente. É inocente em relação ao que acontece no geral. Mas a pessoa está passando por uma situação que ela precisa passar, senão ela não passaria. Ou, daí eu vou colocar uma parte, ou se a pessoa quer ir fazer uma coisinha que não é prudente, né? Ela está sendo imprudente, então não está seguindo a lei de Deus, nem as coisas que ela aprendeu, vamos dizer, a orientação do pai, e vai parar no lugar que não deveria estar, aí sim ela pode passar por uma situação, dependendo daquela pessoa, se ela for uma pessoa boa, que está sempre. Nós já vimos o caso ali do carnaval, a menina rezou, foi lá ajudar uma senhora e quase que um grupo pega ela, né? E quase que faz uma maldade séria. E aí a pessoa está protegida, ela, sem querer, erra um caminho que for. Não se for por imprudência, às vezes vai levar uma lição ali, mas foi ela que foi procurar aquilo ali. Então não tem isso de você estar ali, né? Que fala assim que é um cego em tiroteio, porque na verdade você está ali e o que você está passando, você tem que estar sempre prestando atenção, porque aquilo ali é para educar. É uma lição, é uma lição que você tem que estar retirando sempre de alguma situação. Agora tá na fila aí Sandra Ferreira e Sandra Pereira. Vocês falem, não falem demorando muito, não, eu tenho que ler o resto do capítulo. 3 minutos para cada um. 3 e 4. Fala. Sandra Ferreira tá desligado. Fala. Eu provavelmente vou levar menos do que isso. É, primeiro, falar que, como tem várias partes, né? Em algumas partes. No Livro dos Espíritos, Kardec deixa claro que não existe vítima inocente, né? Todas nós, quando passamos por dificuldades, não somos apenas vítimas, a gente contribuiu para aquilo, né? O que torna a coisa bastante complexa. E uma correção. A escravidão aqui no país não foram só 2 séculos, foram mais de 3. De 1500 e pouco, foi logo no início, até o final do século XIX, até próximo a 1900. Isso teoricamente, né? Então não vamos minimizar uma coisa tão grave, né? Mais de 3 séculos, né? Então é isso, porque também eu tô falando porque isso vai ficar gravado, né? Então é bom a gente colocar o período certinho. Mais de 3 séculos, infelizmente, o que traz para o nosso país muitas dívidas, muitas, muitas e muitas. E que continua, né? Porque esse assunto é um assunto que ainda é muito mal trabalhado, né? Mas é isso. Isso que eu queria falar. Valeu, Sandra Pereira, é você. Só uma pequena observação de que, em relação aos quilombos e aos heróis que a gente está reverenciando hoje, né, existe um comentário nesse capítulo ainda que não coloca essas iniciativas assim, em uma ordem tão assim, cheia de homenagens como a gente está fazendo agora. Então, vamos atentar para o prosseguimento e repensar a nossa maneira de entender a história. Não conta o spoiler, Sandra. Vou continuar a ler. Vamos lá então. Deixa eu continuar o texto, porque ainda tem bastante coisa ainda sobre o assunto. Acabou que eu mexi aqui. Então vamos lá, continuando a Emericiana contando. E aí, que realmente na hora que a Carla falou, ela citou, né, 2 séculos talvez, então realmente você vê que começou em 1600 e pouco aqui, ainda está agora no século XVIII, eles vão seguir o tempo, realmente dá no mínimo 3 séculos mesmo
a escravidão, né, desde o início mesmo. E aí ela conta assim, que agora, depois ela fala, agora foi, eles estão, vieram para o Brasil, né? E vieram para cá no início do século XVIII. Então elas chegam aqui com o companheiro, que é o mesmo, né? Que voltou, reencarnou, e se uniram na senzala da fazenda sob o culto dos antepassados da raça que nos vestia a alma para darmos prosseguimento aos processos redentores. Tinham lá os cultos deles e fizeram o casamento. Posteriormente, renasceu o ser almejado, ansiado, o filho, né? Sob o estigma de grande deformação decorrente dos exageros, ou seja, a crueldade que ele fazia na guerra, os exageros perpetrados na guerra, antes de ter sido feito prisioneiro. Então, por causa disso, né, porque ele não fez aquela, como a gente já leu ali a pergunta do Livro dos Espíritos, perguntou, mas se ia ficar matando? Não, se você está ali só na guerra, mas depende do que você usar. Então, ele foi cruel, ele teve muito exagero, por isso ele voltou agora no estigma de grande deformação. E conseguiu, né, por causa daquilo, deformar o espírito dele, então veio deformado. E agora ela vai falar que, olha só, que naquele tempo era um dia de conduta semi-bárbara e a piedade era quase desconhecida pelos homens. A força irracional era um direito de livre exercício que dominava em quase toda parte. A vida do vencido, do escravo, do pobre fazia-se de pequena monta. Idosos, mutilados e enfermos, sem dinheiro, né, sem recurso pecuniário, ou sem os títulos, como tem um título de fantasia humana que ela coloca, eram refugos esfaimados que pesavam negativamente na economia social. Então ele já era olhado de banda, todo mundo que estiver nessa. Até idosos também, né? Esse conceito permitia que ficassem desprezados, sob ódios anormais, e quando a morte recolhia alguém deles, havia júbilo nos sobreviventes, que assim se liberavam da preocupação. Então, eu achava o cara ótimo quando morria um idoso, sem dinheiro, é que está colocado aqui, né? Quando havia ocorrência de escravos, portadores de mutilações ou impedimentos para o trabalho, mandavam matá-los, sem qualquer consideração ou misericórdia. No caso dela, ela fala: nosso filho, não obstante fosse poupado, experimentou desde cedo o escárnio e o desprezo gerais, inclusive de outros vencidos que o detestavam. Então já era um espírito já problemático, né? Que o pessoal não gostava dele. Por quê? Mesmo que sem que ele houvesse superado as reminiscências do antigo poder, ele veio um espírito que amargava o cativeiro e a limitação sob odienta revolta. Então era o revoltado. Aos 20 anos, por motivo insignificante, rebelou-se contra o feitor, agredindo-o e vindo a pagar com a vida, no tronco, depois de sofrer chibatadas que lhe dilaceraram as carnes. Vimo-lo morrer à míngua, a cada minuto, ao sol, aberto em chagas. O pobre estorcegava na agonia, clamando por vingança, já que não havia no mundo justiça em favor dos desgraçados. E aí o Miranda comenta: as evocações levaram-na à revivescência dos acontecimentos, e vimos lágrimas perolarem-lhe os olhos meigos. Ela procurou justificar a emoção. Aí ela vai falar: desculpa, meus amigos, pelo ligeiro descontrole. Não é autopiedade. Ela não estava chorando porque eu sofri tanto. Não. Ela fala que ela estava com comiseração por aqueles que ainda hoje se comprazem no crime legal, que se escondem sob a proteção de leis injustas e habilmente escamoteadoras da verdade, pelos infortunados geradores ou mantenedores da miséria sociomoral, socioeconômica e socioespiritual da criatura humana, sua irmã, portadora dos mesmos direitos que a vida a todos concede e nunca ou raramente são considerados. Eles estão anestesiados e despertarão para longos anos de amargura, sem conforto e dores lancinantes, sem consolo. Eu deixei em negrito aqui, gente, para poder parar para pensar. Isso que está aqui, hoje em dia, acontece o tempo todo, quando a gente vê esses que se escondem sob a proteção de leis e que causam miséria. Isso aqui a gente encontra o tempo todo no mundo de hoje. E o que a gente precisa ter por essas pessoas como ela fala aqui, a comiseração. Porque eles se comprazem ainda, estão anestesiados.
e vão despertar depois, a gente sabe que, né, assim que terminar essa existência, às vezes até nessa mesmo, vão passar por longos anos de amargura, com dores lancinantes sem consolo. Então nós precisamos ter misericórdia e olhar com compaixão para todos esses irmãos que atualmente, né, que ela está falando aqui, ainda hoje se compraram. Nós temos aqui vários exemplos no dia de hoje que a gente precisa olhar com esse olhar aqui, ao invés de a gente ficar ali, né, com aquele sentimento ruim no coração, negativo, em relação a qualquer outra pessoa. E aí a Meliciana fica falando: bendizemos a Deus, Venceslau e eu, pelos acontecimentos passados, que nos ensinaram submissão e esperança. Naquela época, nas tradições do Iorubás, o culto aos mortos e às deidades eternas era natural, ao qual nos acostumáramos, encontrando nele consolo para a desdita e esperança para o desalento. E aqui a gente pensa, esse culto aqui deles é o quê? Seria uma reunião mediúnica que, no caso, eles vão conversar com os espíritos. Então, esse culto, eu procurei sobre ele, tem até um nome que eu não coloquei aqui, desse culto do Iorubás, ele busca a proteção e a orientação dos antepassados, que retornam à Terra através de rituais específicos para aconselhar a comunidade, expressando-se por meio de dança, cânticos e rituais conduzidos por homens iniciados, que são os nossos médiuns de hoje em dia, né? Então, ela, com isso, ela conversando lá com eles, teve notícias, e aí ela vai continuar falando que, por intermédio dos benfeitores, soubemos que o filho desnorteado se encontravam sob a tutela de encantados na área do mal. Então, é o nome que eles deram para os espíritos, que são os espíritos perturbados, desequilibrados, né, que a gente sabe, que estão nas regiões inferiores, e eles chamavam de encantados na área do mal. Eles prepararam, ele foi levado por eles, né? E eles preparavam-no para a vingança organizada que se tramava nas regiões em que se homiziavam. Nós já vimos aqui vários casos, cidades, né, de justiceiro, a gente sabe que existe esse tipo de cidade. Ah lá, e o nosso Dr. Tel lá no anfiteatro, no outro livro que a gente leu também, no primeiro livro, tudo isso a gente já tem noção aqui para quem está acompanhando os livros do Miranda. E, no caso, sabemos que existem essas cidades, esses locais onde se juntam e ensinam ao espírito como se vingar. Uma vingança organizada. E aí eles lá, do jeito, né, de tribo africana, eles redobraram as oferendas para esses seres mais impiedosos, que se supunham criados eternamente para o mal, porque eles se colocavam, né, que eles somos do mal, e não tem volta. A fim, pedindo que eles liberassem o infeliz, só que eles não vieram a conseguir qualquer resultado positivo. Os anos se dobraram lentos e carregados de mais penosas angústias, quando fui separada do esposo para acompanhar uma das sinhazinhas que se casara, passando a residir em Pernambuco. Então ela foi embora, continuou a servir essa sinhazinha, atender os seus filhinhos que foram chegando, neles amando os amores que me haviam sido arrancados da alma. Quando os tecidos da morte me envolveram o corpo, eu havia aprendido um pouco mais a respeito do dever antes que do prazer e sobre a afetividade sem as amarras caprichosas do egoísmo. Então, aquele caso de a pessoa ter um amor sem apego, é o que quer dizer aqui, sem apego de, ai, é meu filho, meu isso aqui, ela já tá melhor, né? Porque era que ela já tinha incitado ele para a guerra, que tinha que ter orgulho de raça e vingar o pai e tudo. Agora ela viu, né, aprendeu mais no respeito que tem o dever primeiro, antes que o prazer, do que o prazer, e a afetividade sem amarra caprichosa do egoísmo, que seria sem o apego. Venceslau, o marido, retornara antes, sem que eu o soubesse. E novamente aguardou-me. Outra vez, já está cada vez, ele está se mantendo na mesma vibração boa, e agora ela também já passou por uma experiência e conseguiu evoluir mais um pouco, amadurecer. Voltamos à busca do filho, desavisado e enlouquecido, lutando muito e trabalhando muito pelo bem de todos, de outros acorrentados ao processo redentor, que se debatiam nas tormentas da selvagem desesperação. Então eles ficaram o filho, viram que ele estava enlouquecido e ficaram trabalhando pelo bem de vários outros também que estavam no mesmo caso que ele ali. Aí já estamos no século XIX. Ainda se encontrava envolto nas sombras da ignorância a respeito dos direitos humanos, como ainda hoje se dá em lamentáveis e descabidas situações entre os chamados povos livres e homens ditos civilizados. Naquela época eram piores as circunstâncias.
lembrando aqui, né, que tem gente que fala, ai, o mundo está terrível, o mundo está muito ruim, está piorando. Naquela época eram piores as circunstâncias. E o clima moral vivia saturado de contínuas injustiças, fragmentações de valores, enfim, de perversidade. Retornamos então ao proscênio terrestre, ou seja, reencarnaram novamente, elegendo outra vez a submissão escrava espontaneamente, para poder o quê? Auxiliar o filho, que também ia voltar, agora por um impositivo provacional compulsório. Só falou isso aqui nesse capítulo, rapidamente, e aí a gente lembra que a pessoa escolhe as suas provas. Não é assim. Tem momentos que você está lá, como ele estava já envolvido com os espíritos das regiões inferiores, eles conseguiram, por alguma maneira, e aí não colocou, acho que vai falar aqui, que eles vão conseguir fazer com que ele faça. Então, eles vão falar aqui. E ele foi retirado de lá, mas agora era um impositivo provacional compulsório. Então, com certeza está passando novamente outra vez pela escravidão e vamos ver o que, que vai acontecer. Aí ela fala: desnecessário minudenciar acontecimentos, porquanto a resignação nos amparava. Agora já estão os dois mais evoluídos, estão resignados, o casal está com resignação e purificando os sentimentos, cada vez mais aceitando aquela situação e aprendendo, né? O mesmo não acontecendo com Valdemar. E identificado com as forças malfazejas a que nos referimos. Então ele saiu de lá, só que as pessoas que estão, quando sempre ligadas muito fortemente a essas regiões, e a esses espíritos que estão nas regiões das trevas, eles continuam ligados. E como ela fala aqui, por elas telecomandado, ele mesmo é encarnado, ele fica sendo telecomandado por hipnose, ou se encontra, quando dorme, vai lá, encontra com o pessoal, e eles continuam conversando, e ele continuou por telecomandado para aqueles seres que estão lá, tornou-se um rebelde instigador da formação de um quilombo, não para refúgio, porque os quilombos era para as pessoas se refugiar, os outros que fugiam, que estavam sofrendo muito lá na fazenda, eram para poder conseguir ter como refúgio, mas ele fez como para vinganças e arbitrariedades mais ferozes do que as que pretendiam combater. Então ele queria combater violência com violência, né? E vingança com ódio e não adiantava nada. Os dois, não, ele era submisso a esses seres espirituais do mais baixo teor vibratório. E ele voltou aos seus instintos primários, atingindo um índice surpreendente de selvageria. Isso ele fazendo isso lá no Quilombo, tá vendo? Ele lá, em vez de crescer, ele foi cada vez piorando mais. Abatido anos mais tarde, ou seja, acabou morrendo, caiu nos abismos de sombra e degradação espiritual inimaginável, às quais se vinculava. Então voltou para aquela turma lá. Aí, novamente, a roda da vida nos recambiou a espiritualidade. E eles também, de novo, no plano espiritual, eles deram conta que só um ato agora. Não tem jeito, até agora fizeram tudo, mas só um ato nosso de amor extremo, feito de renúncia total, poderia ajudar o filho consumido pelo superlativo ódio. Então, já estava num caso completamente desequilibrado, e eles estavam tentando de tudo. Mas aí eles viram: agora vamos tentar o nosso amor extremo. E aí ele vai fazer um comentário, a entidade fazer um comentário que já proliferava em abundância no Brasil, também por pessoas de epiderme branca, os cultos fetichistas e outros, mantendo-se em intercâmbio vigoroso com os desencarnados. Então, esses cultos que fazem as reuniões que a gente hoje em dia chama de reunião mediúnica, né? Embora as luzes do Consolador já houvessem alcançado as mentes brasileiras, libertando-as com a renovação moral, com o estudo e a prática do bem, verdadeiras multidões logravam mais identificação com as seitas e cultos do sincretismo afro-brasileiro, nas quais hauriam forças para as lutas e fé para a vida. Apesar de proliferarem as seitas afeiçoadas ao mal, cultivadores da vingança e do desconcerto moral, outras, entretanto, se dedicaram ao bem e à ordem, do amor e à caridade, e se dedicaram à caridade, utilizando-se de práticas equivalentes, embora tivessem conteúdos diferentes. Então, no caso aqui que a gente vê que tem Umbanda, tem é, Candomblé, tem outras linhas que fazem, que eles falam que estão cultivando vingança, né, de conceito moral.
Tanto que a menina teve um caso logo no começo do livro que a garota foi lá querendo que o homem separasse da mulher, que ela disse que de qualquer maneira nem que tivesse que matar a mulher, e ela foi lá para tentar fazer o mal. Só que a entidade dele fora, né, falou que não era para fazer isso. Mas existem locais que eles conseguem espíritos que estão ali para esse tipo de trabalho, né? E aí ela continua falando que na Europa e na América do Norte multiplicavam igrejas e agremiações para cultuar os demônios, que não passam de espíritos embrutecidos e vingadores que se auto-hipnotizaram. Naqueles países, esses seres assumem personificações demoníacas, diabólicas, conforme se denominam, enquanto nos cultos afro-brasileiros fazem-se conhecer por Exus e outras designações. Nós vamos entender melhor o que quer dizer com esse Exu, já já. A mentora silenciou, circunvagou o olhar pelo recinto. Eles estavam no local que estava o pessoal, lembra? O pessoal está trabalhando ali. Ela já falou, ó, né, continua os trabalhos na área espiritual que eles estavam conversando. E ela olhou pelo recinto e Miranda também olhando viu que tinham entidades diversas. Algumas de aparência grotesca e extravagante, e outras sofredoras de várias nuances morais, perturbadoras e ociosas. Então, vários tipos de forma, de espírito, né? Aí ela vai explicar. Olhando, falou: a hipnose, a auto-hipnose por fixação degenerativa funcionam em larga escala, em ambas as faixas vibratórias da vida, no corpo ou fora dele em nossa esfera de ação com muito maior intensidade. Por quê? Porque a pessoa pode, o espírito pode aprender a plasmar a sua forma, né? E aí a gente sabe que ele pode assumir forma demoníaca, forma de animal, e tudo isso a gente já estudou isso várias vezes. Aí ela fala nossa esfera com muito maior intensidade, em razão dos processos mentais de sintonia e identificação moral entre os despojados do corpo somático, entre os desencarnados. Aí estão diante dos nossos olhos, olhando para eles, né, muitos infelizes irmãos, assumindo personificações mitológicas ridículas, por auto-hipnose. Eu quero me transformar, quero ser um ser com aparência de chifre e coisa e tal, e eles conseguem, né? Número largo, crendo-se seres de exceção na ordem universal, por efeito da autossugestão demorada desde a Terra, quando se permitiam construções materiais nesse campo. Então, já, esses espíritos, já desde que eles, tipo uns magos, né, na época que estavam na Terra, faziam essas construções mentais. Outros ainda vitimados por zoantropias de diferentes procedências. Então, tem uns que são formados porque eles mesmos começaram a né, querer se transformar em animais, e tem outros que foram transformados pela hipnose de outros espíritos, a gente sabe, né? E, por fim, aqueles que se reconstruíram ideoplasticamente incorporando os desvarios de poderes mentirosos que se atribuem possuir. Seja como orixás, e eles se transformavam, né, com formas de orixás, na eterna ação protetora da natureza dos homens, e seja na de Exus, até o momento em que funcionem as leis de correção e equilíbrio que existem no código. Então vai chegar um momento que esses espíritos vão ter que passar, e aí vai ser aquele caso que já contou ali, que pode ser compulsório, ter que passar por uma existência para perder esse tipo de forma. Eles poderem ver que eles são um ser humano, né, com um formato natural e nada dessas regras aí específicas. Então ela fala que a questão é muitíssimo mais complexa. No entanto, detenhamos-nos aqui a esse respeito. E aí, vindo as observações, vendo o que é o Exu, o significado original em Yorubá, a palavra era Ezu, que não sei se fala assim, mas em Yorubá significa esfera ou movimento. Isso se refere ao papel do Exu como orixá do movimento, da comunicação e da dinâmica universal. Nas religiões de matriz africana, Candomblé e Umbanda, Exu é uma divindade, e colocou aqui também como orixá, de extrema importância. Ele é mensageiro, responsável por estabelecer a comunicação entre o Orum, o mundo espiritual, e o Aie, o mundo material, humano. Funciona como guardião, guarda casas, cidades, templos, terreiros, ruas, encruzilhadas, e é dinamizador do axé, que é o princípio que propulsiona e dinamiza o axé, que é a energia vital do universo. Ele representa a força do movimento, da comunicação, da mudança e da fecundação, sendo nos primeiros, quando chega o ritual, para ser chamado, né, para que a ordem e a comunicação se estabeleçam. Aí ela chama aqui que é a boca do mundo que transmite as mensagens entre todos os orixás e os seres humanos, sendo essencial para a interação entre o plano espiritual e o terreno. E uma coisa interessante é que que tem muitos que acham que Exu é uma coisa do demônio, né? O que faz maldade.
Isso aconteceu na época das primeiras traduções inglesas da palavra Iorubá, em meados do século XIX. Essa palavra Exu foi traduzido como diabo ou Satã, erroneamente. O primeiro foi, exemplo, aconteceu nisso no vocabulário de Iorubá desse Samuel, em Crowther, não sei como fala, 1842. Então, com isso aí, depois houve um grande número de trabalhos acadêmicos examinando o erro de tradução. Em 2016, o linguista nigeriano Kola Tubosun, então, funcionário do Google, é interessante isso, né? Que ele trabalhava, ele mudou a tradução pela primeira vez, transformou lá, né, dentro do Google, para conotações menos depreciativas. Então, aí o Exu para inglês agora permanece Exu, enquanto diabo e Satã são traduzidos para Bilice e Satane, respectivamente. Então, essa é uma curiosidade que eu achei interessante, porque, na verdade, foi um erro de tradução que começaram a atribuir um sentido demoníaco, né? E aí as pessoas vieram pensando assim ao longo do tempo. O querido Valdemar, caindo sempre e intoxicando-se de vibrações deletérias, perdeu-se por algum tempo. Depois que ele, né, que ele saiu, desencarnou, se perdeu por algum tempo, sendo recolhido pelos anteriores comparsas, que o hipnotizaram e o adestraram em técnicas de obsessão, de vampirismo, de exploração de outros espíritos e principalmente dos homens. Ou seja, ele estava de outros espíritos, né? Que sabe que tem obsessão de encarnado, de desencarnado para desencarnado, e também dos homens. Veio para vampirizar os encarnados. Tomou, desse modo, a personificação parasitária de uma deidade maléfica que se auto-intitulou Exu, tá vendo? Tá? Ele até achava que, no caso, ele colocou como Exu como se ele fosse uma deidade maléfica, porque na ideia dele era um espírito do mal. Com especialidade de ação em determinado campo de sua preferência. Ele lá ficou. Porque, tipo, eu imagino que ele se tornou tipo o Dr. Tel do livro que a gente leu lá, do Bastidor da Obsessão, que ele era o dono daquele espaço ali, tinha sua especialidade de ação. Impôs-se a postura de não, de dominador e submeteu mentes ignorantes e primitivas à sua governança espiritual, recebendo homenagens e oferendas, com que se comprazia e nutria. Seguindo o exemplo, aí ela segue falando, seguindo o exemplo de outras mães, cujos filhos se empederniram na impiedade e se aliaram às forças do mal, que temporariamente influem na terra, em decorrência do primarismo que nela ainda existe. Ofereci-me para trabalhar nesta área, atuando em favor do bem e do esclarecimento das criaturas, acercando-me da querida ovelha desgarrada. Lá se vão alguns decênios dedicados ao trabalho que resultou positivo. Atendendo aqueles, aí ela agora começou a trabalhar como desencarnada e trabalhou sempre visando atender, melhorar o filho. Daí ela foi começando que atendendo aqueles que padeciam do filho, a exploração psíquica, a subserviência moral e a perseguição tenaz. E aí o que, que aconteceu? Ele viu que tinha alguém querendo ajudar, ele veio para um confronto de forças e ela recusou, prosseguindo no bem, enquanto ele se exasperou. Nem estava reconhecendo que era a mãe dele, né? Impossibilitado de erguer barreiras ao serviço que lhe tomava as vítimas lenta, mas vigorosamente. Então, ele não conseguiu segurar, ela foi cada vez pegando, né, aquelas vítimas dele, levando para o plano espiritual, e ele já estava desesperado porque ele não conseguia erguer barreira nenhuma nesse serviço. Aí ele passou a ir ao lugar onde ela iniciou o ministério, que as pessoas iam pedindo ajuda, ela estava trabalhando em outra casa, e depois ele foi para essa casa que ela está agora, engendrando os mais covardes expedientes para bloquear-nos o trabalho, sem que alcançasse os resultados desejados. E impossibilitado de alcançar-me, porque ela já estava um espírito bem, mas agora, por tanto bem que ela já tinha feito, né, já evoluiu bastante, ele pôs cerco rude ao médium, que, advertido, resistiu pacificamente às provações propostas e às induções vis, terminando por ameaçar invadir o núcleo e conduzir à loucura os seus membros. Olha como é que estava desequilibrado. Aí ela falou: agora chegou a oportunidade que ela tanto esperou. O Venceslau já tinha retornado à Terra. Ela tá lá com a sua força que ela tem lá do bem, né? O marido voltou, já tinha voltado à Terra, e e eles acompanhavam ele com enternecimento, a fim de um dia ser encaminhado o filho, hoje em circunstância diferente. Desse modo, ela agora aceita o desafio do filho e enfrenta ele com a sua horda de infelizes,
Ele viu que ela estava a sós, mas ela estava com Jesus Cristo naturalmente no coração. Ele zombou dela e se constrangeu. E começou uma luta de vibrações maléficas que não, aí ela conta, que não me alcançavam. Os sentimentos de mãe extravasavam do meu ser e arrebentaram-lhe as fixações do mal, fazendo-o render-se à esperança de paz e ao futuro de renovação. Então imagina aquela cena linda que a gente já viu várias vezes aqui, né? Ela irradiando o amor de mãe, e aí nesse momento ele acaba caindo, vê que não tem jeito e a debandada dos outros, dos sequazes que acompanhavam ele foi estrepitosa e desordenada, saiu todo mundo correndo, como a gente também já viu várias cenas aqui nos livros que a gente lê. E o amor recolheu e o internou em colônia, de onde procedemos, fazendo-lhe tratamento por mais de 3 lustros, ou seja, mais de 15 anos. E aí ela conta que agora, hoje, o filhinho reencarnou-se com deficiência mental, junto ao antigo genitor aflito, que o traz aqui, por inspiração nossa, que lhe seguimos o passo, a fim de continuar na terapia da reabilitação. Eu acho que eu vou ter que. Bom, tá acabando. Concluído o primeiro objetivo, a que me dedicava, embora a ação generalizada, eu estava afeiçoado ao ministério. Então ela gostou de trabalhar com isso, e aí ela agora está explicando, né? Apesar de ela ter licença para atuar em outro tipo de atividade, é por gratidão às reencarnações nas quais adquirida compreensão da vida, lições de humildade e abnegação, havendo recolhido as bênçãos que a misericórdia de Deus me concedeu, e por fim, em reconhecimento pelo resgate do meu filho, que vem permanecendo, por espontânea eleição, no mesmo trabalho, no meu labor, junto aos mais carentes e mais aflitos, na sua imensa ignorância, semeando nas suas mentes, desacostumadas, as reflexões, os raciocínios espirituais, as sementes de luz, que lhes facultará o início da reformulação espiritual de que necessitam. É, portanto, o amor pelos sofredores, em forma de gratidão, que me mantém nesse trabalho, possibilitando-me no anonimato, na humildade e na caridade, sem alarde, palmilhar a senda da evolução, por onde todos seguimos. Tudo muito simples, nada demais. Eu vou parar, se não dá tempo da gente comentar, sobrou só um parágrafo pequeno. Então agora vamos comentando agora para fechar, né? A gente vai comentar semana que vem novamente, aí é o resto das explicações. Pode comentar. Oi, não vou comentar mais nada, não, já comentaram tudo. Eu estava aguardando para ver se alguém ia falar. Eu ia comentar só que realmente as provas, né, que a gente precisa passar, né, as expiações e as provas que a gente precisa passar, é, elas nos dão assim uma dimensão. Hoje a gente observando, né, a nossa vida, a gente com o estudo, né, com tudo que a gente vem aprendendo, todas essas falas, né, do Miranda, mostrando para gente o que a vida não é uma recreação, a gente não está aqui a passeio, né? Que a gente tem um propósito e que, por exemplo, existem pessoas que não acreditam, né, em vida após a morte, não acreditam que tenha um outro mundo além desse, que nós somos o centro do universo. E aí a gente se pergunta, né? Mas você então acha que é isso, né? Por exemplo, nós estamos hoje vivendo num mundo em que predomina o mal, né? Porque é a característica do mundo que a gente vive, predomínio do mal. Então, você acha que é isso que Deus quer para gente, né? Apenas isso aí, o resto da eternidade, se é que as pessoas entendem isso, né? Assim, então é uma coisa que não tem uma coerência, né? Você vê que tem uma passagem assim, você vai evoluir de alguma maneira, né? Mas e para isso você vai precisar
do aprendizado e a gente só aprende com a dor mesmo, porque nós estamos muito primitivos ainda, né? A gente precisa da dor para aprender. Então, assim, faz parte da nossa evolução. Eu fico vendo a gente nesses estudos, né? O Miranda, ele deixa isso muito, ele marca muito, é muita característica dele, marca muito isso, que a gente precisa se modificar. Parece que ele é um mantra quase, né? Em todos os livros ele fala que a gente precisa se modificar, porque senão a gente vai continuar voltando para mundo de expiações e de provas. Uma prova aqui, outra pior, porque se a gente não melhora agora, que nós temos oportunidades incríveis, a gente joga a oportunidade fora, então a gente vai enfrentar outras piores depois, né? Que a gente precisa realmente cair na real, que a gente precisa melhorar se a gente quer realmente evoluir. E aí evoluir é sair desse mundo de expiações e provas e ir para mundos melhores, né? Para a gente poder ser feliz mais, né? Porque a gente também pode ser feliz aqui, se a gente quiser. A gente tem condições de ser feliz aqui, desde que a gente faça a nossa parte, como diz o Miranda, né? Vamos fazer o nosso melhor, a gente se modificar e a gente amar o próximo, porque a gente tem lá o nosso manual de instruções que Jesus deixou para gente, né? Que é o Evangelho. É isso aí, gente. Sandra Pereira. Só para lembrar o Chico, né? Nosso querido Francisco Cândido Xavier, ele, não sei se eu vou usar as palavras que ele usou, mas ele disse alguma coisa parecida que a oração de uma mãe arromba as portas do céu. Então, assim, e com isso a gente consegue imaginar essa cena dessa mãe, né, que, nossa, está há séculos ali tentando ajudar o filho, e também crescendo nesse processo, e ele ali tentando, né, de alguma maneira machucá-la ou provocá-la ou, né, guerrear com ela, e ela quietinha, né, sem reagir e tal. Mas o amor extravasa, extravasa, e aí ele é pego de surpresa e arrebatado daquela situação onde ele está, e aí finalmente é o amor dela que resgata o filho. Então, isso é muito emocionante, é muito inspirador e dá muita esperança, porque assim, a gente consegue perceber o quanto o amor resgata, o trabalho que o amor pode fazer em nós e naqueles que a gente ama. Eu acho que essa colocação, essa explicação que ela dá é muito linda, né? Me marcou muito. Isso mesmo. É realmente o amor de mãe que a gente tem, quando a mãe tem aquele amor profundo mesmo, dizem que se compara nesse amor incondicional aí, que a gente olha, o filho e tudo, esse é o amor dos mais profundos que tem. Então, entre todo tipo de amor que tem aqui, no caso aquele Eros e o- tem vários nomes que eles dão, né? E esses nomes, o amor da mãe é o amor mais que atinge níveis mais altos. Então, com certeza, o senhor Chico falou mesmo isso, que arromba a porta do céu, porque você vê que no caso desse, ele enfrentando ela, ele, lógico, estava completamente desequilibrado, perturbado, o filho enfrentando, e ela consegue fazer, porque de alguma cena que não foi descrita, e não vai ser descrita no livro, né? Ela consegue dobrar o espírito para que ele agora, ele fizesse que alguma coisa que ela foi levando em consideração para ele ali, e ele dobrou para poder se deixar conduzir, porque agora está passando uma prova expiatória que está colocada aí. Com certeza, depois de tantos anos ele também fazendo sua maldade, eu lembro muito disso aí daquele Dr. Tel, né, do anfiteatro, que estava lá há 400 anos
comandando todo mundo, ensinando a todos a se vingar, e ele, depois, quando ele descobre que ele, inclusive, mandou se vingar do espírito que ele amava, né? Não sei se vocês lembram da história, e aí a pessoa estava lá armando, mas é quem mandou, mas você que ensinou a fazer a vingança para esse espírito, e o espírito era um dos espíritos que ele amava muito, no final da conversa toda, ele acaba aos pouquinhos, porque não é assim de uma hora para outra, ele fica um tempo lá naquele centro espírita olhando, coisa e tal, porque cada caso é um caso, não é? Acontece esse aqui, ela não fala como foi, e diz que ele foi recolhido para um local de auxílio, mas tem espíritos que ficam, que não se dobram facilmente e ficam ali naquele local que os espíritos estão fazendo a bondade para poder conseguir se convencer que aquilo é melhor para eles, que vai trazer mais paz para a vida deles, porque eles também não ficam bem. Dizem que estão felizes, mas na verdade não estão, né? Então, cada caso é um caso, a gente sabe, são milhares de tipos de recuperações de espíritos desequilibrados. Então, esse caso aí ela contou e foi muito bonito mesmo. Mas já são 9 horas, está na hora da gente terminar. E Carla, faz a nossa oração final. Vamos lá, gente. Agradecemos a Deus, a Jesus, por mais essa terça-feira de estudos. Pedimos a Deus que abençoe a Sultane, que ela continue dedicada nesses estudos para nos ajudar, que nós estejamos sempre reunidos e que a gente tenha forças para continuar nesses debates, para que a gente possa cada vez crescer e melhorar mais. Agradecemos, Jesus, por essas oportunidades de aprendizado. Abençoe nossa vontade de fazer o melhor pelo nosso próximo, que esses ensinamentos possam nos auxiliar nesse sentido. E que nós possamos estar aqui na próxima semana. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Terça que vem estamos aí novamente. Beijos, boa noite para todos. Boa Ah, noite. gente. Boa noite, Boa noite. gente. Vânia, Boa Tchau. obrigada. noite. Boa noite para Obrigado. todos. Obrigada, Su. Beijo. Gente, Obrigada, boa Clara. noite. Boa noite Boa a noite a todos. todos. Boa noite.